Bom dia a todos. Daqui mais um minutinho a gente já começa a nossa apresentação. Bom dia a todos. É, as demais pessoas vão chegando e a gente já vai dar início aqui à nossa apresentação, né? Já agradecemos a todos aí a presença. Né? Antes de iniciar, vou passar aqui algumas informaçõezinhas rápidas, né? Essa apresentação ela está sendo gravada e a gente vai disponibilizar posteriormente para vocês. Os microfones estão fechados durante a apresentação, para que todo mundo consiga ouvir com clareza. O chat está aberto para perguntas, tá? Ao longo do webinar. E caso essas perguntas não sejam todas sanadas agora, é só procurar a sua gestora de atendimento, tá bom? E a gente vai responder aí mais para frente, ok? Quero começar falando sobre o grupo de expositores, né? Nós temos aí o nosso grupo de expositores no WhatsApp, onde a gente já está postando as coisas importantes e a partir de agora a gente vai reforçar cada vez mais, vai postar todos os dias para que vocês consigam, né, cumprir prazos e receber as informações importantes ali para dar andamento em todos os processos. Então, eu peço que vocês fiquem atentos a esse grupo e que também compartilhe com as pessoas que estão envolvidas no evento, porque às vezes tem uma pessoa que recebe a informação, tem outras pessoas na empresa que estão envolvidas no evento, mas não recebem a informação. Então, é importante que vocês compartilhem, tá bom? Tá. Tá. Algo super importante que a gente vem falando bastante com os expositores e que até surgem dúvidas, tá? Seriam sobre os horários. Então, a gente reforça essas informações, ela está bem no início do manual. Então, alguns expositores entram em contato com a gente falando, olha, eu não encontrei lá no manual onde tem as informações de horário, qual o horário do evento. Então, a gente tem aí os horários de montagem, horário do atendimento do CAEX, o horário de realização, né, as datas. Então, é interessante que vocês fiquem atentos, até mesmo para programar com a equipe e acompanhar também a montadora de vocês, tá bom? Deixa eu passar. Prazos. Prazos é algo que a gente vem reforçando em todo momento com o expositor. Então, a gente bateu ali muito na tecla de que era necessário o cadastro da montadora no prazo. A gente tem aí amanhã, né, dia 15, a data limite para o upload projeto e documentação. Então, existe toda uma programação com a equipe operacional para que a gente possa cumprir esses prazos e chegar lá no pavilhão com tudo, com todos os prazos cumpridos e assim a gente não ter nenhum impacto é, com a montagem do stand, entendeu? Então, precisamos dessa compreensão de vocês, que vocês acompanhem a montadora, que vocês verifiquem se elas estão cumprindo o prazo de fazer o upload da documentação, e a gente vai ficar reforçando isso por aqui. Né? Temos outros prazos importantes também, que é o envio da arte de material de merchan, que é o pagamento, né, a contratação dos serviços complementares, o preenchimento da ativação digital. Então, cumpram esses prazos, nos ajude para que a gente consiga chegar no pavilhão todos aí sem impacto algum. Pode passar. Tá. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o portal do expositor. Alguns dos expositores ainda têm uma certa dúvida, inclusive com o cadastro da montadora. Nós aqui na RX, a gente já está em outro processo, nós estamos trabalhando com portais novos, então muitas montadoras, elas já estão nesse processo com a gente também. O gestor é um sistema que a gente utilizava anteriormente e que só a Bienal está trabalhando com ele agora. Então, lá dentro do portal, onde vocês vão solicitar os serviços complementares, né? Caso precise de mais energia, precise de hidráulica, onde vocês vão fazer o credenciamento da equipe que vai estar durante o evento. Vocês conseguem consultar o que consta no contrato de vocês e até mesmo as solicitações que vocês fizeram, onde vai estar disponível lá o boleto com a data até de pagamento.
documentação e projeto, onde vocês vão acompanhar aí o progresso da montadora, os fornecedores oficiais, né? Nós disponibilizamos alguns fornecedores oficiais, caso o expositor queira, né? Tipo, a internet. A internet é um serviço que só a empresa HTH vai poder fornecer. Demais serviços, o expositor é livre para contratar essas empresas que a gente disponibilizar ou a empresa que achar melhor, né? A Universidade do Expositor, onde tem lá vídeos falando sobre todos os processos, é bem interessante que vocês consigam dar uma olhadinha. O matchmaking, o merchandising, onde vocês vão enviar as artes de merchan, né? Aquele contrato, né? É, que fez a empresa que fez a contratação, tá? E o download e documentação, que é onde a gente disponibiliza o manual, onde a gente disponibiliza os formulários que devem ser utilizados aí na documentação, inclusive os códigos do expositor. Pode passar, Paulo. Aqui é uma carinha do portal, tá? Alguns expositores têm dificuldade ainda de se encontrar. Então eu peço, ele é bem didático, mas eu peço que se algum expositor ainda, nesse momento que a gente está, tiver alguma dúvida, né? Ai, não entendi alguma coisa, não localizei algo, por favor, entre em contato com a sua gestora de atendimento para que a gente possa lhe auxiliar, né? Aí nessa parte do portal. Uma das coisas que gerou muita dúvida foi o acesso do montador, que é esse quadrante roxo, né? Então, é uma sequência de números com um X no meio. É a única informação que você tem que passar para a sua montadora. Então, a sua montadora, ela também tem um portal semelhante a esse, tá? Ela se cadastra uma única vez. Ela vai lá, faz um cadastro e ela trabalha com esse cadastro, com esse login e senha que ela receber em todos os nossos eventos. O que ela vai precisar receber do expositor é esse acesso, que é onde a gente vai entender que vai existir um vínculo entre as duas empresas. Então, eu acredito que a maioria dos expositores já estão com a montadora contratada, né? Isso é super importante. Caso não esteja, entre em contato com a sua gestora de atendimento, porque a gente precisa alinhar essa informação com a nossa equipe operacional para que possa acompanhar aí toda essa jornada, ok? Aqui eu coloquei essa informação sobre a documentação e projeto, né? Tem expositor que entra em contato com a gente falando: olha, minha montadora já enviou a documentação e o projeto, mas ele não recebeu nenhum retorno. Então, a gente às vezes acaba identificando que a montadora passa essa informação para o expositor, né, de repente para acalmá-lo, porque o expositor cobrou, mas na verdade ele não fez nenhum progresso ainda. Então, aí na abinha esquerda dentro do portal tem uma opção, documentação e projeto. O expositor consegue acessar e acompanhar qual é o andamento, né, dessa situação. Então, é, você consegue verificar se o documento já foi enviado, o projeto já foi enviado, se ele está pendente, né? Se ele já fez o envio, vai estar em análise. Se ele já foi aprovado, ele vai ter a informação de que ele está em conformidade. E se ele não foi aprovado, vai estar não conformidade. Então, o próprio expositor consegue acompanhar, né, o progresso da montadora com relação ao envio de documentação e projeto. Algo que também pode acontecer é o seguro. O seguro também vai estar nessa aba dentro do portal e algumas vezes aparece como pendente. E a montadora fala: olha, já enviei a documentação, mas o seguro está pendente e está me prejudicando em algo. Não. Nós temos duas opções de seguradora, como a gente já reportou, uma pela CBL e outra pela promotora, né, pela RX. A opção da RX ela está dentro do portal, e uma vez que o expositor contratar pela RX dentro do portal do expositor, pode ficar tranquilo que o próprio nosso fornecedor ele vai subir a pólice, né? Ele faz isso em levas, então não é naquele momento que o expositor contratou, fez o pagamento, que já vai estar dado baixa no sistema. Então, ele faz isso em levas. Uma vez que o expositor contratou o nosso seguro, né, o oficial, pode ficar tranquilo, né, e tranquilizar a montadora também que o fornecedor vai subir.
Mas, se ele contratar a Sura, que é outro fornecedor pela CBL, aí ou o expositor ou a montadora terá que subir essa pólice no sistema, tá? Então, é bom se atentar a isso. Deixa eu passar. Tá. É, quero reforçar também sobre o envio das artes de merchandising, né? Alguns contratos, né, têm o merchandising contratado. Então, a gente também tem aí uma data limite, é interessante verificar esse prazo, dúvidas, entre em contato com a gestora de atendimento, é bem didático, dentro do portal, na abinha à esquerda. Então, tem lá envio da arte de merchan, né? Se você identificar essa informação, faça o envio ou entre em contato com a gente que a gente vai dar o suporte necessário. Temos também as montagens em contrato, né? Se tiver um expositor com uma montagem, né, em contrato, também é preciso o envio da arte. Então, a gente vai reforçar mais sobre isso, a gente vai falar diretamente com esse expositor e orientar como fazer, mas precisamos que se atentem aos prazos. Deixa eu passar. Estrutura aérea também é algo bem importante de se reforçar, né? Então, alguns dos estandes, eles têm os cabos de aço. Então, esse cabo, ele é contratado diretamente com a GL, tá? Tanto a contratação, onde eles recebem uma documentação específica, eles fazem a aprovação dessa documentação. Então, essa contratação ela deve ser feita antecipadamente. Por quê? Porque o ideal é que no dia que a sua montadora chegar lá no pavilhão para montar, os cabos eles já estejam disponibilizados lá no stand, na área contratada. Por quê? As montadoras vão chegar, vão disponibilizar seus materiais nas ruas e a empresa não vai conseguir fazer a instalação desses cabos. Então, às vezes, a gente tem alguns problemas na chegada lá do pavilhão, no segundo dia, no terceiro dia, porque a montadora quer fazer a contratação desses cabos lá no local. E isso vai impactar a montagem, pode ser que não seja possível. Então, é bom reforçar isso com a montadora, né? Algumas já têm nos solicitado a malha aérea para fazer o estudo. Então, a gente está enviando essa malha aérea. É importante reforçar, o seu stand ele é construído, ele vai ter cabo de aço. Questione sua montadora se ela já está fazendo o processo. Então, isso vai nos ajudar, a gente cobra daqui, o expositor nos ajuda também com a montadora para que a gente consiga cumprir os prazos. Eu coloquei aqui essa informação sobre os ingressos, eu sei que todo mundo já está ciente sobre os ingressos. Queria reforçar aí que a gente, nessa edição, a gente também tem um período noturno, né? É a primeira vez que a gente tem esse período. Não sei se vocês precisam de orientação, se vocês têm dúvida sobre o cashback, é, sobre o período noturno. Tiago, você quer dar uma palavrinha para gente? Tem alguma orientação? Não, Adelma, pode seguir. Sim. Eu acredito que não haja muita dúvida aqui nessa questão. A gente não tem, a gente analisa aí os questionamentos que a gente recebe diariamente de vocês. Cada ingresso ele é válido apenas para a data e o período selecionado. Então, se porventura vocês forem comprar ingresso para distribuir para alguém, é algo que vocês devem se atentar para reforçar, tá bom? Qualquer dúvida também a gente está aqui à disposição. Pode passar. Aqui, é importante reforçar sobre os códigos, né? Aqueles códigos cortesia que foi disponibilizado lá dentro do portal, né? Onde o expositor vai encaminhar para o seu convidado, né? E então, o que que a gente pede? O que que a gente reforça? Que esse código, ele não garante a reserva automática do ingresso. Então, não basta você fazer o envio desse código ao seu convidado.
né? Ele tem que ser resgatado com antecedência, né? Nós disponibilizamos aí, nós fizemos um post, colocamos as orientações de onde vocês encontrar esses códigos lá dentro do portal do expositor. Temos um vídeo, né, tutorial aí de resgate e importante que esse convite ele está sujeito à disponibilidade, tá? Então, assim que o seu convidado receber esse código, é importante que vocês passem orientação para ele, fazer o resgate o quanto antes. Geralmente, as pessoas deixam para ir no evento no final de semana. E no final de semana, sempre tem sold out. Então, o que que vai acontecer? Resgatei, deixei para resgatar meu código para o final de semana, e só que já não tem mais como entrar no evento. Então, não adianta dizer que foi o expositor quem disponibilizou esse código para aquele convidado, entendeu? Porque ele tem que resgatar com antecedência para ver se naquela data vai ter, vai ter disponibilidade para o acesso. Tá? Então, e é interessante também, para que não haja problemas de duplicidade de códigos, que vocês façam um acompanhamento ali, verifiquem, né? De repente, se colocar o nome ali do ladinho do código, para quem você deu esse código, né? Para que, sei lá na frente, se a gente tiver algum questionamento sobre esse código, a gente conseguir fazer a orientação correta. Tudo bem? Nós iremos falar mais sobre esse assunto, tá? Então, reforçar bastante para que dê tudo certo. Então, o credenciamento para os profissionais do setor. O credenciamento ele está disponível lá no site do evento, tá? Existem as regras gerais, né? Então, para quem é esse credenciamento? Para os professores, bibliotecários, gráficos, editores, então tem que ser para profissionais da cadeia do livro, certo? Esse credenciamento ele tem que ser feito antecipado, mesmo porque ele vai estar aberto até o dia 25 de agosto, tá? Então, para garantir, para acessar o evento também, ele vai ter que comprovar, certo? Que ele é um profissional da cadeia do livro, então ele tem que ter um documento comprobatório, né, com foto, carteirinha, um material que comprove, né, esse vínculo. Eu sou um autor e eu fiz o meu credenciamento como um profissional do setor. Tudo bem, não tem problema. Ele tem que mostrar, apresentar um documento com foto e também um livro de sua autoria, algo de sua autoria, entendeu? Então, apareceu lá no evento, fez o credenciamento, ele está credenciado, mas ele não tem como comprovar, ele não vai conseguir acessar, tá bom? E outra, mesmo ele sendo um profissional do setor e chegando credenciado, ele só vai conseguir entrar no evento a partir da abertura. Então não adianta ele chegar antecipadamente achando que por estar credenciado ele vai conseguir entrar, porque ele não vai. Deixa eu passar. Aqui a gente disponibilizou informações sobre o estacionamento, que é algo que o expositor ele tem algumas dificuldades, né? São muitos dias de evento. Então, apenas para reforçar que é importante que vocês entrem em contato antecipadamente com o estacionamento. Eles têm pacotes, né? Eles fazem pacotes para o expositor, que abrange desde a montagem, a realização e a desmontagem. Então, caso vocês necessitem desse serviço, é legal entrar em contato realmente com antecedência, porque lá durante o evento fica mais complicado. Eles não reservam áreas, chegando lá hoje, eu quero reservar uma área, e o fluxo de pessoas é muito grande. Então, para que não haja nenhuma uma dificuldade em utilizar o estacionamento, ficar mais próximo ali do pavilhão, é interessante que vocês verifiquem isso com antecedência. Deixa eu passar, Paula. A questão do código de vestimenta, né? A gente tem verificado nos nossos eventos que as pessoas estão indo
ao evento cada vez mais à vontade, ele fugindo completamente do ambiente profissional. Então, a gente sabe que esse é um evento literário, onde vai ter muita criança, né? Mas a gente começa a observar, a receber questionamentos que não se adequam a esse ambiente. Então, por isso aqui um reforço. A gente sabe que o evento é muito longo, né? É um período além de dias, mas também de horário durante esse dia. Então, o ideal é que as pessoas estejam confortáveis, né? Com trajes confortáveis e adequados, mesmo porque a gente vai receber ali muitas crianças, então eu acho que isso é importante. Então, aqui é só um reforço mesmo, é só uma informação, uma orientação, e para que a gente se atente a isso. Passar, pô, Paula? Bom, aqui vou falar um pouco sobre os produtos digitais, né? Então, a captura de leads. A maioria dos nossos prestadores de serviços, assim, vão estar devidamente credenciados, tá? Então, falou sobre a captura na apresentação, apresentou, né, a captura de leads lá na apresentação que foi feita aos expositores. Na verdade, essa licença, ela é comprada, né, ela tem um custo. Nós temos aí a nossa equipe comercial. Eu não sei se vocês já entraram em contato, se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, se precisam de mais orientação, de mais informação. Então, caso vocês precisem, a nossa equipe comercial, né, ela está à disposição, vocês podem falar com a gente também. Vocês vão poder ler, né, o prestador de serviço ele vai vir credenciado e vocês vão conseguir ler as informações dessa credencial. Então, daí podem surgir muitos negócios. Então, essa é a importância na captura de leads. Teremos também nessa edição o aplicativo, né? O aplicativo da Bienal. Ele vai ficar disponível para ser baixado lá na loja do celular a partir de setembro, né? Então, os visitantes vão acessar esse aplicativo e eles vão conseguir interagir, né, com o perfil dos expositores. Vai conseguir verificar a programação, vai conseguir verificar a planta, né, do evento e também vocês vão conseguir capturar. O visitante poderá capturar o perfil do expositor. Então, é mais uma forma de uma interação ali, um matchmaking entre esse visitante e o expositor, tá? A gente também vai passar mais informações posteriormente, né, sobre esse acesso, como será o código e todas as demais orientações que a gente tiver. Agora, vamos falar sobre uma parte super importante, que é a segurança do trabalho. A gente tem o Marcos Silvério, que é o nosso engenheiro da segurança do trabalho. Algumas mudanças, né, estão acontecendo aí, nesse momento aí dos eventos, na construção do stand e na segurança em si. E ele vai nos passar aí mais informações e orientações. Marcos? Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Marco Silvério, sou engenheiro de segurança no trabalho e eu vou trazer algumas novidades que teremos para a edição desse ano da Bienal do Livro de São Paulo. Acho que é importante, antes de começar a colocar essas novidades e essas regras que a gente vai ter que cumprir, é explicar o objetivo. Não sei se é de conhecimento de todos, mas o governo federal, em 2024, fez um concurso público na qual se abriu 900 vagas para a contratação de auditores fiscais do trabalho. Esses auditores fiscais, eles foram treinados em 2025 e eles entraram em exercício em 2026.
Só para vocês terem ideia, eu estou na 15ª região, só que nessa região começaram 8 novos fiscais do Ministério do Trabalho esse ano. E isso aconteceu no país inteiro. Então, o que houve com isso? O governo ele aumentou a possibilidade de fiscalização, uma vez que ele tem mais recursos humanos para poder realizar essas fiscalizações. E aí nós sabemos que o setor de evento, pós-pandemia, acabou tendo uma visibilidade muito grande por parte de questões trabalhistas e tributárias no nosso país. Então, recentemente, alguns agravantes também somaram para isso. Acredito que vocês viram, né, na montagem do show da Shakira, teve um acidente fatal, nós já tivemos ocorrências com grandes outros eventos no país, e isso tudo coloca o setor de eventos em holofote, e aí aumenta a fiscalização. E para antecipar a possibilidade de fiscalização e principalmente de irregularidades, a gente está startando um processo até que complexo do ponto de vista de início mesmo, né? A gente já está iniciando esse processo com uma complexidade necessária para poder atender a essas exigências dos órgãos fiscalizadores. E aí, com base nisso, na edição desse ano, a gente vai ter algumas regras de uso de equipamento de proteção individual e também de envio de documentação. Mas o envio de documentação, importante destacar que o objetivo não é meramente se cumprir a exigência de apresentar documentação, mas sim de garantir que os trabalhadores que vão estar envolvidos nos processos de montagem e desmontagem e de operação estejam capacitados em relação aos trabalhos que serão desenvolvidos, né? Principalmente para aquelas atividades que envolvem maior risco. Então, eu vou comentar para vocês agora algumas regras e vou falar dessa documentação, qual é a documentação que vai estar sendo exigida. Vou falar um pouquinho sobre como essa documentação será enviada e como que vai ser esse processo. E já de antemão me coloco à disposição de vocês, se tiverem dúvidas, levarem essas dúvidas para o pessoal de atendimento, para que eles venham para nós posteriormente como consultores e tirar essas dúvidas de vocês, que para muitos eu acredito que vai ser um processo novo. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que a segurança ela é primordial em qualquer área, né, que a gente esteja atuando, seja do cunho profissional ou do cunho pessoal. E é por isso que a gente está colocando essas exigências em relação às normas de saúde e segurança no trabalho. O objetivo é salvaguardar a vida das pessoas que estão envolvidas com todo o processo, para que elas continuem, né, gozando da sua saúde e da sua vida. Em relação aos equipamentos de proteção individual, é obrigatório o uso do equipamento de proteção individual durante todo o período de montagem e desmontagem, independentemente da função que será realizada dentro do pavilhão. Qual é os equipamentos mínimos que as pessoas devem ter para poder entrar dentro do pavilhão? Calçado de segurança e capacete de segurança. Ambos precisam ter uma certificação que é emitida pelo próprio Ministério do Trabalho, que chama CA, Certificado de Aprovação. Qualquer equipamento de proteção individual deve ter o CA. Existem no mercado modelos de equipamentos que não são considerados EPI. Vou dar o exemplo dos capacetes. Capacetes para as atividades de skatista, ciclista, montanhista, para canoagem e outros tipos que são para atividades de lazer, não são considerados EPI, eles não têm CA. Esses capacetes não vão poder entrar dentro do pavilhão. Tem que ser capacete de segurança. O que caracteriza ele como sendo capacete de segurança? O certificado de aprovação, o CA. A mesma coisa vale para os calçados. Não tem que ser calçado de segurança. Não vai ser permitido calçados que não sejam de segurança, por mais que o aspecto físico seja parecido. Nós sabemos que existem modelos no mercado que fazem calçados para trekking, para montanhismo e outras atividades mais relacionadas ao ecoturismo que não são de segurança. Esses calçados também não poderão acessar o pavilhão. Tem que ser calçado de segurança e capacete de segurança.
Importante também destacar em relação aos equipamentos de proteção coletiva, que são aqueles destinados a proteger mais de uma pessoa numa situação de risco. E aí a gente destaca os extintores de incêndio, né? Então, vocês devem manter os extintores de incêndio durante o período, todo o período de montagem, realização e desmontagem, prioritariamente durante o período de realização. De modo que, se tivermos alguma intercorrência de um princípio de incêndio, esses equipamentos estarão de fácil acesso e próximos às situações de risco para poderem serem utilizados pelas equipes de brigada de incêndio que vão estar no pavilhão e a gente diminuir os riscos e os efeitos danosos no caso desses princípios de incêndio. Destacar também em relação ali à aplicação dos materiais de acabamento, como pisos, paredes, forro, teto, coberturas de inúmeros tipos, em relação a esses materiais serem incombustíveis ou, na impossibilidade, serem retardantes de chama. A priori, os fabricantes garantem isso para vocês. Então, se você comprou lá um carpete, o fabricante ele tem um laudo falando sobre a classe de combustibilidade do equipamento. E aí ele vai te fornecer esse laudo. Quando o material aplicado não tiver o laudo, então é necessário que faça a aplicação de um retardante de chama, que é um processo que a gente chama de ignifugnação, aonde esse produto ele confere uma característica ao material de retardar as chamas, fazendo com que a gente tenha mais tempo para buscar um equipamento de combate, um extintor portátil, e fazer o combate a esse princípio de incêndio. Só lembrando que, junto com a aplicação do retardante de chamas, é necessário um laudo e uma ART de um profissional habilitado que vai se responsabilizar pela aplicação, seguindo as orientações do fabricante em relação ao número de demão e etc. Pode passar, por favor. Uma outra situação muito importante que a gente vai fiscalizar bastante, na verdade são duas que estão aparecendo aí para vocês nesse slide, é sobre as instalações elétricas e sobre o uso de escadas. Primeiramente, em relação às instalações elétricas. Toda instalação elétrica deve ser feita com material que tenha proteção mecânica, conhecido como cabo PP. Os cabos paralelos ou singelos não poderão ser utilizados. Então, as instalações deverão ser feitas com cabo PP, porque ele tem uma dupla camada que protege contra impactos mecânicos, principalmente ali na movimentação de chapas de madeira ou outros materiais que podem romper a primeira camada de proteção isolante e aí colocar o material num risco de choque elétrico ou até mesmo de curto-circuito. E aí uma atenção especial vai ser dada às extensões que se usa durante o período principalmente os períodos de montagem e desmontagem. Então, todas as extensões, elas devem ter plugs e tomadas, não pode ter emenda, mesmo que seja aplicado a fita isolante, a legislação ela não permite, ela fala que toda emenda deve estar num envoltório que confira proteção mecânica, ou seja, dentro de uma caixinha, e como isso não é possível, ou é muito difícil de estar realizando as emendas com esse formato, o que a gente está orientando, sugerindo que vai ser cobrado, que as extensões não possuam emenda. Caso haja necessidade, por uma limitação de distanciamento ou qualquer outra questão nesse sentido, é importante que tenha plug tomada. Então, na verdade, eu vou ter extensões menores que, quando conectadas através dos plugs e tomadas, alcançam a área necessária para fazer a utilização daquele ponto de energia. Sobre as escadas, final do ano passado, o governo federal ele republicou o anexo 3 da NR35, que trata sobre o uso de escadas portáteis. E aí existe algumas implicações neste anexo que a gente vai estar fiscalizando e que precisam ser garantidas, principalmente porque, sem dúvida nenhuma, dos nossos principais riscos dentro da montagem e desmontagem de um evento é a utilização de escadas e outros equipamentos de içar que conferem a atividade de trabalho em altura e que, quando tem acidente, a gente sabe que são acidentes com consequências mais graves. Para o uso de escadas, obrigatoriamente, essas escadas deverão possuir limitador de abertura, que pode ser
através de correntes, cordas ou através de barras, de modo que a escada não abra involuntariamente, né? Que ela não abra enquanto o trabalhador está em cima da escada, fazendo com que ela caia. Também vai ser necessário que as escadas possuam uma altura máxima de 6 metros de altura, então não vai ser permitida escada que ultrapasse essa altura, né, essa dimensão, e elas também deverão possuir sapatas antiderrapantes, que são aqueles pezinhos de borracha que já vêm nas escadas quando elas são compradas de um fabricante certificado pelo Inmetro e etc. Essas sapatas elas já vêm. O que acontece é que muitas vezes elas se desgastam e as empresas não repõem essa sapata. Então, vai ser cobrado todas as escadas que possuam a sapata antiderrapante. As escadas, o anexo 3 da NR35 traz para nós que as escadas elas devem ser certificadas conforme as normas técnicas vigentes, no caso, as normas da ABNT, e essas escadas, quando são compradas de fabricantes específicos desse tipo de equipamento, elas são certificadas com o selo do Inmetro. Isso impossibilita o uso de escadas fabricadas pela própria montadora? Não. A lei fala que elas podem ser fabricadas pela própria montadora, desde que atenda às normas técnicas vigentes e esteja sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, ou seja, de um engenheiro ou de um arquiteto que atestou que aquela escada foi feita corretamente, que os materiais empregados apresentam resistência adequada e que as pessoas, ao subirem na escada, a escada não vai ter nenhuma avaria que comprometa a sua estabilidade. E essas escadas, quando produzidas pela própria montadora, elas não podem ser pintadas. Por quê? A lei fala que a aplicação de pintura, se for de madeira, tá? Vou fazer um complemento aqui. Se essas escadas forem de madeira, elas não podem ser pintadas. Porque a lei fala que quando elas recebem qualquer tipo de aplicação de película que ofusque a condição original da madeira, pode esconder avarias ou nós na madeira, comprometendo a estabilidade dela. Então, se elas forem de madeiras, elas devem ser incolores, pode ser feita a aplicação de um protetor, como um verniz, ou um polistém, ou um outro material nesse sentido, mas que ele deve ser incolor, porque as avarias ficarão mais visíveis, e aí as manutenções vão ser feitas de acordo com a avaria que a escada eventualmente sofreu, pelo próprio desgaste do uso dela. Pode passar, por favor. É, dentro ali, complementando a questão da segurança no trabalho, a gente sempre faz uma ressalva para vocês em relação à segurança patrimonial, né, para que vocês mantenham a segurança ou vigilante nos estandes durante todo o período de montagem, realização e desmontagem, salvaguardando ali o patrimônio de vocês e a gente diminuindo problemas em relação a possíveis desvios comportamentais em relação ao patrimônio das montadoras, dos expositores e etc. E aí também destaco para vocês, ainda dentro da linha dos equipamentos de proteção coletiva, se caso o seu stand tenha um hidrante na área dele, esses hidrantes eles devem ser mantidos permanentemente desobstruídos desde o período de montagem, realização e desmontagem, porque se houver um princípio de incêndio e a gente não conseguir fazer uma intervenção imediata com os extintores portáteis, fazendo-se necessário a utilização dos hidrantes, esses hidrantes eles precisam estar acessíveis e a equipe de brigada precisa conseguir fazer a montagem desse equipamento para poder utilizar e reduzir os riscos de perda do patrimônio em virtude do princípio de incêndio. Bom, falando um pouquinho agora principalmente da novidade da edição da Bienal de 2026. Toda essa parte que eu comentei anteriormente, de algum modo, ela já existia. O que a gente está melhorando é a operação, né, no sentido de aumentar a fiscalização e de exigir que esses itens sejam efetivamente cumpridos e que a gente alcance o objetivo do cumprimento desses itens, que é a redução de acidentes e, se possível, né, trabalhar com a não ocorrência dos acidentes, ou mesmo que aconteçam, que sejam acidentes com consequências extremamente leves e que não prejudique nenhuma pessoa que esteja dentro do pavilhão. Agora, a parte de documentação, ela é 100% nova para a Bienal, né? Para aqueles que já trabalham com a RX, sabe que a gente iniciou esse processo em fevereiro, no primeiro evento que eles realizaram, que foi a FEICOM,
Porém, agora a gente está ampliando um pouco esse processo, porque o nível que a gente precisa trabalhar em relação à apresentação de documentação, ele, por lei, é muito superior, e a gente começou ele escalonado. Então, a gente começou exigindo uma quantidade de documento, e a gente vai aumentar essa quantidade de documento até que a gente consiga cumprir 100% a legislação brasileira. Quais serão os documentos que deverão ser apresentados para que as pessoas ingressem no pavilhão, principalmente nos períodos de montagem e desmontagem, e também para o período de realização? Atestado de saúde ocupacional, o ASO, comprovante de vínculo de trabalho entre o tomador e o prestador de serviço, ficha de entrega de EPI comprovando que o trabalhador recebeu os equipamentos de proteção individual, a ordem de serviço prevista na NR1, que pode ser substituída pelo certificado de capacitação na NR1, caso alguém entenda que o melhor formato é colocar todo mundo dentro de uma sala e fazer o treinamento com um instrutor qualificado, e aí, a partir disso, se emitir o certificado. Então, a gente pode apresentar o documento de duas formas, ou como um relatório, vou falar assim, mas a OS ela tem uma composição própria em termos de itens, ou como um certificado. Então, é o único que a gente vai ter duas possibilidades de apresentar isso. Os demais não serão obrigatoriamente no formato de certificado. Quais são os demais? O treinamento da NR6, que é uso do equipamento de proteção individual, que vai complementar a ficha de EPI. Entendam, não é válido a ficha de EPI como comprovação de capacitação. A NR1 ela é clara, ela fala que toda capacitação tem que ser precedida do certificado. Então, se eu orientei, se eu instruí o meu trabalhador a usar o equipamento de proteção individual, eu tenho que certificar que eu fiz essa orientação. Então, eu preciso emitir um certificado. De todas as NRs, a única que não tem carga horária e conteúdo programático definido por lei é a 6, ok? Então, pode ser um bate-papo lá, uma instrução de 1 hora, pode ser de 40 minutos, pode ser de 3 horas. Quem vai definir isso? O profissional responsável, que tem uma relação com o risco e com a quantidade de EPI que o trabalhador precisa receber a capacitação. Então, o trabalhador que vai ser capacitado para o uso do capacete, para o uso do calçado de segurança, não vai mais do que 15 minutos para orientar esse trabalhador. Agora, um trabalhador que vai utilizar cinto de segurança para proteção contra quedas, protetor auricular, óculos, protetor respiratório, capacete, calçado e luva, você não vai conseguir fazer em 15 minutos. Então, isso vai ser a critério de cada empresa, porque a própria lei coloca como não obrigatório o conteúdo programático e a carga horária. As demais está na lei. Qual é a carga horária mínima, qual é o conteúdo programático mínimo e qual é o tempo de validade. Além da NR6, que é obrigatório para todo mundo, a gente vai ter a obrigatoriedade da NR18, o treinamento de capacitação básica, que tem uma carga horária mínima de 4 horas e o conteúdo programático está previsto lá na NR18. Algumas pessoas podem perguntar, o que é a NR18? A NR18 é a norma de saúde e segurança da indústria da construção. Entendam, eu fiz questão de falar o título da norma porque ele para em construção. A gente, erroneamente, muitas vezes, continua, né, construção civil. Não, é indústria da construção. Nós, na montagem e desmontagem de evento, nos parecemos muito com a indústria da construção, porque o que a gente faz? Montagem de edificações, ou melhor, eu vou trocar o termo edificações, montagem de estruturas provisórias, também conhecido como montagem de estruturas efêmeras, utilizando materiais que a construção comumente usa, como estruturas metálicas e de madeira. Então, como o nosso setor ainda não tem uma norma específica, em 2026 foi criado um GTT, que é um grupo tripartite paritário, para poder desenvolver uma norma específica para a área de evento, mas a gente ainda não tem. Como a gente não tem, o Ministério Público Federal do Trabalho entende que a norma que mais nós nos aproximamos é a NR18. Então, por hora, nós precisamos atender os requisitos previstos na NR18. Então, o treinamento básico para qualquer pessoa que vai entrar dentro de uma área de montagem é o da NR18 básico. Marcos, por que você está frisando isso? Porque a gente tem outros treinamentos da NR18, não é somente o básico, que vai ser necessário de acordo com diferentes atividades a serem desenvolvidas, ok?
O que eu disse para vocês até esse momento? ASO, ficha de EPI, comprovante de vínculo, ordem de serviço, NR6, NR18, é para todo mundo que vai acessar o pavilhão. Todo mundo, independente da função. E eu vou explicar o porquê. Às vezes eu vou como produtor, eu não vou construir nada, mas eu estou na mesma área, no mesmo ambiente que está sendo construído. Então, a gente tem dois modos de fazer avaliação de risco: pela atividade ou pelo ambiente. No caso da construção, a avaliação de risco é em virtude do ambiente e não da função. Então, como o ambiente apresenta risco, todas as pessoas têm que ter o mesmo conhecimento sobre o risco, sobre as medidas de controle, para poder fazer a prevenção dos acidentes. Ok? Agora, existem outros treinamentos que podem ser utilizados que vai depender de cada função, que é o treinamento da NR10, o treinamento da NR11, o treinamento da NR18, o treinamento da NR18 específico para a plataforma elevatória, ou o treinamento da NR35. Pode passar. E aí, complementando e finalizando, o treinamento da NR10 é específico e só é aplicável para os trabalhadores que vão realizar atividades com instalações elétricas. O treinamento da NR11 é específico e aplicado para os trabalhadores que vão fazer movimentação de carga com empilhadeira. O treinamento da NR18 Pente, específico e aplicável para os trabalhadores que vão operar as plataformas elevatórias móveis de trabalho, conhecidas popularmente como GIME. E o treinamento da NR35 é exclusivo e aplicável para os trabalhadores que vão realizar atividade de trabalho em altura. O que é atividade de trabalho em altura? Aquelas que acontecem acima de 2 metros em relação ao nível do piso, onde haja o risco de queda. Então, esses treinamentos específicos não é para todo mundo, é somente para as pessoas que vão realizar essas atividades de risco. Ok? Pode passar. Só complementando, o envio da documentação vai ser feito através de uma plataforma, não é nada via e-mail e nada físico, é tudo digital, é só fazer o escaneamento, aí quando fizer o cadastramento do trabalhador que vai acessar no período de montagem e desmontagem, automaticamente vai aparecer a documentação obrigatória, vai anexando a documentação e faz o envio. Depois que é feito o envio, a gente vai receber essa documentação, avaliar essa documentação e ver se ela atende os requisitos mínimos da legislação. Isso vai acontecer num período de 3 até 21 de agosto, então a gente inicia o processo de avaliação no dia 3 de agosto e termina no dia 21, ou seja, o prazo máximo que vocês têm para mandar é no dia 21. Depois que fez o envio, o nosso tempo médio de resposta será de 48 horas. Então, fez o envio da documentação, a gente tem até 48 horas para fazer a análise e dar uma devolutiva para vocês, falando se a documentação foi aceita, se ela atende os requisitos mínimos da legislação, ou, eventualmente, se há alguma irregularidade, e aí a gente vai apontar qual é a irregularidade para que vocês consigam fazer a correção. Muito obrigado. Bom, eu até dei uma verificada aqui no chat. Tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então, a Carol e eu, a gente vai compilar todas esses questionamentos, né? Vamos verificar se a gente tem alguma dúvida com o Marcos, tá bom? E a gente vai responder todo mundo. Então, a gente vai responder, se a gente vê que teve muita sobre determinado assunto, a gente vai postar lá no grupo, e eu creio que são dúvidas, mas que no final vocês vão entender não é nada complicado, tá? Então, nós temos o apoio do Marcos em qualquer situação, ele vai poder nos orientar melhor, claro, mas a gente vai responder todo mundo, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou deixar aqui, a gente tem aqui alguns contatos prioritários, né? Então, a gente, além do nosso atendimento aqui como gestora, né, Carol e eu, a gente também tem o nosso CAEX lá durante o evento, lá no pavilhão, onde estaremos lá, e esse atendimento que é um atendimento antecipado. De repente, eu não consegui hoje falar com a Carol, com a Edelman, para responder, para tirar uma dúvida meio urgente.
pode entrar em contato nesse telefone ou por esse e-mail, que vocês vão ter um retorno aí o quanto antes, tá? Como eu falei, já citei lá atrás, a gente tem o merchandising, que nem todas as empresas têm contrato. E é super importante, eu creio, para a divulgação da marca de vocês. Então, a gente tem a Aline Ferreira, que é a pessoa do comercial, que eu creio que já fala com vocês. Então, na dúvida, ô Aline, eu quero, ainda dá tempo? Entre em contato com ela ou até mesmo com a gente mesmo, né? A nossa montadora oficial, que vai fazer as montagens das nossas estruturas, montagens básicas e até mesmo alguns expositores que deram a preferência pela montadora oficial. Então, a gente tem um contato. Alimentação no evento. A gente ainda não tem a finalização, tá bom? Nesse processo. E assim que a gente tiver, eu creio que vai ser breve, a gente também vai disponibilizar para vocês. Eu quero reforçar aqui também sobre a assessoria de imprensa, assim como eles já falaram lá na apresentação, é importante que vocês enviem as pautas, que vocês possam fazer aí um apanhado das informações, para que eles estejam divulgando, né, isso para vocês. Então, vai ser algo importante para a empresa fazer algum tipo de divulgação, até mesmo uma chamada para o evento. Então, a gente tem aí o contato de e-mail, né, da assessoria, e seria interessante que vocês fizessem esse contato com eles. É, hospedagem, né? Para quem vem de fora, a gente tem aí o Holiday Inn, que fica ali do lado, né, inclusive do pavilhão. A gente tem aí esse código onde vocês vão conseguir aí com eles algum desconto, alguma oportunidade. É bem complicado porque fica do lado do pavilhão, então esgota rápido. Então, se alguém é de fora e quiser essa facilidade, é interessante entrar em contato com eles, né? A gente tem aí como transporte e armazenagem a empresa Transpo Express, né, que eles vão funcionar com a logística para o expositor, caso o expositor, vou vir de fora, eu preciso levar meus livros, meus produtos, meus brindes, e eles também terão, né, no pavilhão um local onde vai servir de depósito, tá? Então, eles fazem tanto a armazenagem, né, a logística, como a armazenagem, e ele faz a entrega durante os dias do evento. Então, olha, eu preciso repor meus livros. Então, é só fazer aí a negociação diretamente com eles, alinhar tudo direitinho, e eles fazem essa entrega para vocês e a retirada também, né? A internet, como a gente já falou, a HTH Serviços é a única empresa, né, homologada dentro do pavilhão, e apenas essa empresa pode fornecer a internet. Então, caso estejam interessados, não só a internet, como os demais fornecedores, estão lá dentro do portal, ali na abinha esquerda, fornecedor oficial. Nós estamos aguardando, eu creio que a gente vai ter agora em breve a resposta sobre a empresa de extintor. Eu vi aqui muitos questionamentos sobre esse contato. Em breve a gente vai disponibilizar lá também e a gente posta para vocês para ficar mais fácil. Mas sempre se precisar, se quiser dar uma olhadinha lá na opção fornecedores oficiais, a gente vai disponibilizando lá, tá? Bom, gente, quero agradecer a todos aí que disponibilizaram esse tempo, esse momento, para que a gente possa repassar essas informações. A gente percebeu, sim, que existem muitas dúvidas ainda que surgiram agora, que de repente vocês não falaram ainda com a gente também, mas a ideia é essa, de que vocês recebam as informações e tirem as dúvidas e que levantem as dúvidas que vocês ainda têm, né, para que a gente possa sanar com antecedência, para que a gente possa chegar no evento com todos os processos resolvidos, porque a gente sabe que chegando lá vocês vão ter muitas outras providências para fazer, e a ideia é que o evento seja um sucesso. Então, quero deixar aqui claro que vocês podem contar com a gente, entrem sempre em contato com a sua gestora de atendimento, caso surja qualquer dúvida, né? Qualquer eventualidade, ai, minha montadora não conseguiu mandar o projeto hoje, converse com a gente,
tá? Porque a gente tem sempre que deixar todas essas informações operacionais alinhadas com a nossa equipe operacional, porque a nossa equipe operacional é quem vai fazer a entrega lá no pavilhão. Então, a gente não quer que você chegue lá no pavilhão e tenha algum impacto. Olha, seu stand está pela metade, seu stand não vai terminar. Então, a gente precisa acompanhar esse processo desde o início, tá bom? Nós temos também um suporte às montadoras, tá? Então, a Paola, ela está aqui com a gente, a Paola Ferraz, ela é um atendimento às montadoras. Então, se a sua montadora tem qualquer dúvida, e às vezes vai levar para vocês, porque a gente percebe que vocês vêm trazer dúvidas que não são de vocês, que são da montadora, que já está. é, que já está acostumada com os processos, mas vai levar para vocês em vez de resolver. Então, qualquer dúvida, a gente disponibiliza o contato, tá? Muitas montadoras já estão falando com a Paola, inclusive, a partir do momento que você fecha o contrato com a montadora, a Paola já tem esse acesso, ela já entra em contato com essa montadora. Então, se eles tiverem dúvidas que não sejam com vocês, vocês falam, olha, entre em contato com a promotora e verifique, tá bom? Que a gente está aqui para dar o suporte não apenas para vocês, mas para eles também, porque a gente sabe que isso pode impactar alguma coisa lá no final, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada aí pelo momento de todos aí disponibilizados e contem sempre conosco, tá bom? Iremos responder todas as dúvidas, tá bom? Vamos disponibilizar essa apresentação para vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Bom dia a todos.